Olá pessoal, novamente com vocês no canal Matemática de Forma Fácil, aula 51 em Física. Estarei apresentando o conteúdo de ondas, parte 2, tá? Então tá marcado aqui aula 50, mas na verdade é 51, tudo bem? Vou ler um versículo também da Palavra do Senhor para vocês meditar. Tá em Salmo 67, versículo 1. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoa e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Então aqui o salmista implora, clama ao Senhor para que tenha misericórdia de todos nós e nos guarde e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Tá? Sem Deus, sem Jesus, nada somos nesse mundo. O mundo anda caminhando para o abismo. Tá? Bom, então voltando para a parte de física, né? Eu havia apresentado na aula anterior, aula 50, o conteúdo de ondas, o conceito de amplitude, comprimento de uma onda, frequência, né? E fiz a resolução de exercícios 6 ou 7, se eu não me engano, né? Então, hoje na aula 51, eu continuarei fazendo a resolução de exercícios. Lembrando que a fórmula está aqui, ó. Velocidade igual lambda vezes F, ou seja, a velocidade igual ao comprimento da onda vezes a frequência da mesma. E o período é igual a 1 sobre frequência, ou seja, o inverso da frequência. Tá? Então, no exercício 1, é um exercício da PUC São Paulo, né? É um caso que aconteceu real, né? Em dezembro de 2004, um terremoto no fundo do oceano, próximo à costa da ilha de Sumatra, foi a perturbação necessária para a geração de uma onda gigante. Lembrando que eu tinha apresentado o conceito de onda como uma perturbação, e aqui está realmente confirmando a palavra perturbação. Foi a perturbação necessária para a geração de uma onda gigante. Uma tsunami. A onda arrasou várias ilhas e localidades costeiras na Índia, no Sri Lanka, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia, dentre outras. Uma tsunami de comprimento de onda 150 km pode se deslocar com velocidade 750 km por hora. Quando a profundidade nas águas é grande, a amplitude da onda não atinge mais do que 1 metro, de maneira que um barco nessa região praticamente não percebe a passagem da onda. Quanto tempo demora para um comprimento de onda dessa tsunami passar pelo barco? Então tem 5 alternativas, tá? E eu vou resolver detalhando, que é muito simples. Esse daqui é um exercício tranquilo, dá para resolver facilmente, né? Então eu vou pegar aqui, ó, vou usar, né, a fórmula da velocidade, tá? Então primeiramente eu vou colocar aqui V é igual 750 km por hora, que foi dado no exercício, tá bom? Delta S, vou usar a fórmula da velocidade média. Delta S igual a comprimento, a lambda, que é igual a 150 km, que é dado no enunciado. Tudo bem? Então, velocidade igual delta S sobre delta T, tá? Então, isto implica que 750, que foi dado 750 km por hora, é igual a 150 sobre delta T, tá bom? Então, delta S é o comprimento da onda que está no enunciado, mas você aplicando a fórmula da velocidade média é básica e facilita o cálculo. Então, você multiplicando aqui em cruz, né, você vai ter a resposta facilmente. Então, eu tenho que 750 delta T igual a 150, tá? Então, delta T nada mais é do que 150 sobre 750. Elimina o zero. Então, isto implica que delta T, que é o que está pedindo no exercício, igual a 0,2 horas, tá? Então, se você simplificar aqui ou dividir, vai dar 0,2,
tá? Agora, transformando 0,2, que é 2, né, 2 décimos de uma hora, você vai chegar à conclusão que ΔT igual a 12 minutos. Essa é a resposta do primeiro exercício, beleza? Vou levantar a folha, dar uma olhada. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, né? Eu ministro aulas de matemática e física, tá? Então tem bastante conteúdo no canal, basta você dar uma passeada pelo canal que tem mais de 350 vídeos entre matemática e física, tudo bem? Então, alternativa C, primeiro exercício resolvido passo a passo na aula de hoje. Então, deixa seu like se você está curtindo. Bom, o exercício 2, eu vou também fazer passo a passo e comentar para vocês. Então, está dizendo assim, antenas para emissoras de rádio AM, amplitude modulada, são frequentemente construídas de modo que a torre emissora tenha uma altura igual a 1/4 do comprimento de onda das ondas a serem emitidas. Então, olha só, são frequentemente construídas de modo que a torre emissora tenha uma altura igual a 1/4 de comprimento de onda das ondas a serem emitidas. Com base nisso, determine a altura em metros da torre de uma emissora que emite na frequência de 1000 kHz, tá? 1000 kHz. Considere a velocidade da luz igual a 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá? Então aqui nós temos um dado da velocidade da luz, já transformado em metros por segundo. A velocidade da luz, relembrando, é 300 mil km por segundo, mas em notação científica se expressa 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá bom? E outra coisa, 1000 kHz, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó. Então, frequência igual 1000 kHz, tá? Que é igual a 10 a sexta Hz. Então, 10 a sexta é 1 milhão de Hz. Então, fala 1000 kHz. Tudo bem? Então, o que mais que eu tenho de dado aqui que é importante? Eu tenho já que a velocidade é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, velocidade igual 3 vezes 10 a 8, né, metros por segundo. Então, fazendo pela fórmula para encontrar o comprimento, V é igual a lambda vezes a frequência. Então, foi-me dado que 3 vezes 10 a 8 é igual a comprimento, né? Comprimento vezes a frequência, que é 10 a sexta, tá? Então, primeiro eu vou achar o comprimento para depois encontrar o que eles estão pedindo, tá bom? Com base nisso, determinar a altura em metros da torre de uma emissora que emite na frequência de 1000 kHz. É o que eles estão pedindo. Então, vamos fazer o passo a passo. Então, o que está multiplicando passa dividindo. 3 vezes 10 a 8 sobre 10 a sexta igual ao comprimento, que essa letra grega chama lambda. Então, aqui ó, vai dar 3 vezes 10 ao quadrado igual ao comprimento. Tá? 10 a 8 dividido por 10 a sexta é 10 a 8 menos 10 a sexta, que vai dar 10 ao quadrado. Então, comprimento igual a 300 metros. Acabou o exercício? Ainda não. Então, agora aqui, para concluir, então, altura igual a lambda sobre 4. Por quê? Porque foi dado aqui 1/4. Então, são frequentemente construídas de modo que a torre emissora tenha uma altura igual a 1/4 do comprimento de onda. Então, aqui eu estou fazendo o quê? H igual a 1/4, que é o comprimento sobre 4. Então, H é igual a 300 dividido por 4. Então, altura igual a 75 metros. Tá aqui a resposta do exercício, tá bom? Então, nós tivemos que fazer esse desenvolvimento, né? Eu tenho a frequência de 1000 kHz, que
que é igual a 10 a sexta Hz, 1 milhão de Hz, tá bom? Eu tenho a velocidade de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, que a velocidade da luz foi dado em notação científica, 3 vezes 10 a 8. Aplicando V igual a lambda vezes F, eu tenho a velocidade de 3 vezes 10 a 8, igual comprimento vezes a frequência, tá? Dividindo 3 vezes 10 a 8 por 10 a sexta, eu encontrei que comprimento é igual a 3 vezes 10 ao quadrado. 3 vezes 100 igual a 300 metros. Depois eu parti já para o finalmente. Então, a altura foi dado 1/4 do comprimento de onda. Então, você pega a altura igual lambda sobre 4. Então, a altura é igual a 300 dividido por 4, que dá 75 metros. Beleza? Vamos partir para o exercício 3. Lembrando que aqui é aula 51, tá bom? 51, tá? Bom, o exercício 3, quem não conseguir, pode voltar o vídeo ou aproximar mais. Eu vou estar sempre aproximando da câmera, né? Mas às vezes não fica tão visível, vocês voltam o vídeo ou pode escrever no comentário que eu estarei respondendo, tá bom? Bom, o 3 está dizendo assim: em um lago, o vento produz ondas periódicas, que é o que nós estamos estudando, né? A parte 1 e a parte 2. Em um lago, o vento produz ondas periódicas que se propagam a uma velocidade de 2 metros por segundo, tá bom? O comprimento de onda é de 10 metros. Determine a frequência de oscilação de um barco. Item A. Determine a frequência de oscilação de um barco quando ancorado nesse lago. B. Quando se movimenta em sentido contrário ao da propagação das ondas, a uma velocidade de 8 metros por segundo. Bom, o item A, eles estão pedindo, determine a frequência de oscilação de um barco quando ancorado nesse lago, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? V é igual lambda vezes a frequência, tá? A velocidade foi dado de 2 metros por segundo, então é só substituir. 2 é igual a 10, tá? Tá falando aqui, o comprimento da onda é de 10 metros. Então eu tenho a velocidade e tenho a lambda, que é o comprimento. Então 10 vezes F. Então 2 sobre 10 igual a frequência, tá bom? Então frequência igual 0,2 Hz. Então essa daqui é a frequência. Agora, esse aqui é o item A. Pronto, o item A está resolvido. Para encontrar a frequência, 0,2 Hz, 2 décimos de Hz. Beleza. O item B, quando se movimenta em sentido contrário ao da propagação das ondas, a uma velocidade de 8 metros por segundo. Então, aqui, olha só, sentido contrário. Então, vamos usar o vetor, tá? Vetor, para você entender isso. Então, é o que eu tenho, 8 metros por segundo. E aqui eu tenho 2 metros por segundo. Tá, eles são contrários, tá? Mas eles estão na mesma direção, sentido contrário, tá bom? Então, a velocidade relativa, a velocidade que eles estão pedindo aqui, ó, é quando se movimenta em sentido contrário ao da propagação das ondas, a uma velocidade de 8 metros por segundo, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, ó. V, vamos colocar V', uma derivada é igual comprimento vezes a frequência, tá? Então, nesse caso, eu vou somar 8 metros por segundo mais 2 metros por segundo, tá bom? Então, aqui vai continuar sendo 10, tá? Entenda bem, sentido contrário, mas está na mesma direção, tá bom? Então, soma 8 com 2 dá 10 metros por segundo. 10 é igual ao comprimento da onda, que é 10, vezes a frequência derivada, né? Então, 10 por 10 igual a frequência. A frequência, vamos chamar como se fosse a frequência segunda, tá? Isto implica que F é igual a 1 Hz, tá bom? Só observando isso daqui, tá? O que eles querem mais é isso daqui, ó. 8 metros por segundo num sentido e 2 metros por segundo
Então dá a impressão que você tem que subtrair, mas não é isso. Você vai somar porque estão na mesma direção. Use a consideração de vetor, tá? O conceito de vetor, tá bom? Então, aplicando V' é igual lambda, comprimento, vezes frequência linha. Então, somando 2 com 8 dá 10 metros por segundo de velocidade, igual 10 de comprimento, vezes a frequência. Então, você chega à resposta de 1 Hz, tá bom? Esse é a resposta do item B, tá bom? Bom, agora vamos passar para o exercício 4. Então, tá falando assim, ó. Eu vou aproximar bem da câmera. Um peixe, pensando que se tratava de um inseto sobre a água, belisca 4 vezes a folha durante o tempo de 1 segundo, produzindo 4 ondulações de mesmo comprimento de onda, uma vez que a propagação de um pulso mecânico na água do lago ocorre com velocidade de 2 metros por segundo. O comprimento de onda de cada abalo produzido é em metros, então tem 5 alternativas, tá bom? Então, olha só, um peixe, pensando que se tratava de um inseto sobre a água, belisca 4 vezes a folha durante o tempo de 1 segundo. Então ele beliscou 4 vezes em 1 segundo, produzindo 4 ondulações de mesmo comprimento de onda, uma vez que a propagação de um pulso mecânico na água do lago ocorre com velocidade de 2 metros por segundo. O comprimento de onda de cada abalo produzido é em metros. Então vamos lá. Então, frequência igual N, número, né, por ΔT. Não foram 4 beliscadas? Não formou 4 ondas consecutivas? Então, frequência igual a 4 sobre 1 segundo, tá? Então, a frequência é igual a 4 Hz, tá bom? Então, 4 Hz. Que mais? Agora, eles estão pedindo, uma vez que a propagação de um pulso mecânico na água do lago ocorre com velocidade de 2 metros por segundo, o comprimento da onda de cada abalo produzido é em metros. Ah, falta aqui. Então, a segunda parte é velocidade igual lambda, que é comprimento, vezes a frequência. Então, 2, tá? 2 metros por segundo, que foi dado no exercício, 2 metros por segundo igual a 4, né? Perdão, aqui deixa eu só inverter aqui. Comprimento vezes 4, que foi a frequência. Então, 2 sobre 4 igual ao comprimento, tá bom? Então, 0,5 metros igual ao comprimento de onda. Então, essa é a resposta procurada, tá? Então, alternativa A, tá bom? Se não entendeu, volta o vídeo ou escreva no comentário. Tá aí o enunciado grandão para que vocês possam acompanhar. Tá o desenvolvimento do exercício, passo a passo. Então, a frequência foi dada de 4 Hz, né? E o comprimento dessa onda, meio metro, tá bom? Bom, o exercício 5 tá falando assim, uma onda mecânica com 800 Hz de frequência propaga-se um meio de comprimento, um meio com comprimento de onda igual a 2 metros. Ao sofrer refração, essa onda tem sua velocidade reduzida a 50% do seu valor inicial. Qual será o seu novo comprimento de onda? Tá bom? Então, precisamos entender que a refração é quando uma onda passa de um meio de propagação para outro meio, tá? Então, estava numa profundidade maior, foi para uma profundidade menor. Então, ela sofreu uma refração, tá bom? Então, esse exercício eu só estou detalhando para que vocês possam compreender, né, tudo direitinho. Eu procuro detalhar o exercício antes de resolver, sem afobação. Eu estou querendo resolver mais passo a passo, mais com exatidão para que vocês possam compreender, tá bom? Então, tá aí o enunciado grandão. Agora vamos compreender melhor a resolução, tá? Então, velocidade igual ao comprimento, lambda, vezes a frequência, tá bom? Então, velocidade igual comprimento 2
tá? 2 metros, tá aqui, ó, comprimento 2 metros, né? Vezes 800 Hz, tá? Então, velocidade igual 1.600, mas essa não é a velocidade real, né? Então fala assim, uma onda mecânica com 800 Hz de frequência propaga-se em um meio com comprimento de onda igual a 2 metros. Ao sofrer refração, aqui teve uma alteração, né? Essa onda tem sua velocidade reduzida a 50% do seu valor inicial. Qual será o seu novo comprimento de onda? Tá bom? Então, essa aqui é uma velocidade, né? Vamos chamar de V1. Podemos até chamar de V1, tá bom? Agora, no segundo meio, porque ela sofreu uma refração, tá? Então é importante frisar isso, no segundo meio. Então, velocidade igual lambda vezes a frequência, tá? Então, 1.600 sobre 2. Por que sobre 2? Porque 50% é a metade. Então, é importante frisar isso. Então, 1.600, que nós encontramos aqui, na primeira resolução, na primeira parte do exercício, mas ainda não é a real, né? A real velocidade, porque ela sofreu uma refração. Então, fala que sua velocidade foi reduzida a 50%. Então, 1.600 sobre 2 é igual a lambda 2 vezes 800, que é a frequência, tá bom? Então, aqui eu tenho 800 igual a comprimento 2 vezes 800, tá bom? Então, 800 sobre 800 igual ao comprimento 2, que é o que nós procuramos. Então, comprimento 2 igual a 1 metro. Essa é a resposta do exercício, tá bom? Então, eu fiz passo a passo. Precisa entender a primeira parte do exercício e a segunda parte. Ao sofrer refração, essa onda tem sua velocidade reduzida a 50%. Tá aqui, ó. Tá? De seu valor inicial. Qual será o seu novo comprimento de onda? Então, nós fizemos o cálculo e dá para fazer de cabeça. Eu sei que dá, tá? É só você 2 metros, metade de 2 metros é 1 metro. Mas eu prefiro fazer toda a resolução, né? Para não ficar uma coisa muito solta, né? Ah, então você pega o exercício, é metade, então dá 1 metro. Não, eu fiz todo o desenvolvimento para que quem tem mais dúvida compreenda o passo a passo, tá? Não é só pegar e falar, não, então é 2 metros, 50% vai dar 1 metro. É fácil resolver assim, mas eu procuro sempre fazer o desenvolvimento para que vocês possam ter a maior compreensão. Então, inicialmente a velocidade foi de 1.600 metros por segundo, sofreu refração, teve a velocidade reduzida, eu prefiro apresentar os cálculos, tá bom? Então vamos para o exercício 6 da aula de hoje, que é o último exercício que eu vou resolver sobre ondas periódicas, tá? Ondas mecânicas e tudo mais. Então, vamos para o exercício 6. Uma corda de comprimento 2,4 metro vibra com frequência de 300 Hz no estado estacionário, representado na figura. Qual a velocidade de propagação da onda na corda? Então, detalhe importante, estacionária, tá? Então vamos lá, vamos resolver isso aqui de forma prática, para que vocês possam entender. Tem esse detalhe importante, que ela está estacionada, né? Estacionário. Então, aqui está falando 2,4 metros, mas esse daí não é o comprimento da onda. Lembra na aula anterior que nós fizemos 1/2, né? Se você pegar aqui a crista, aqui sim é um comprimento de onda, tá? O comprimento de uma onda é de um pico ao outro pico. Então, esse é o comprimento. Então, perceba que aqui, ó, sobra mais meia onda, meio comprimento. Então, de forma que a gente vai fazer isso, ó. 3 meios, né, de lambda é igual a 2,4 metro, tá bom? Então, aqui você pode fazer isso, ó. 3 comprimento é igual a 4,8 metro, tá? Se você multiplicar o denominador por esse daqui, né? Você passa multiplicando, né? O que está dividindo passa multiplicando, tá? Então, lambda é igual a 4,8
dividido por 3. Então, o comprimento igual 1,6 metro. Então, na verdade, o comprimento dessa onda não é 2,4, e sim 1,6 metro, tá? Agora, fazendo a forma velocidade igual lambda vezes a frequência. Aí, agora sim, a gente vai encontrar o que está pedindo, né? Qual a velocidade dessa onda. Então, velocidade igual a 1,6 vezes a frequência que foi dado de 300 Hz, tá bom? Agora sim, você vai ter a velocidade real, tá? Então, velocidade é igual a 480 metros por segundo. Essa é a velocidade procurada nesse exercício. Basta você multiplicar 1,6 por 300, você vai encontrar a velocidade de 480 metros por segundo, tá bom? Eu espero ter auxiliado vocês na compreensão do estudo de ondas. Aula 1 eu fiz bastante exercício, né? Voltando a frisar aqui que na verdade é aula 51, tá bom? 51. Foi impresso errado, mas a aula já em física é 51, tá bom? Então eu resolvi bastante exercício no vídeo 1, aula parte 1, aula 50 parte 1 e aula 51 parte 2 de ondas. Eu espero ter tirado dúvidas ou acrescentado conhecimento a vocês. Então, quem curtiu, deixa seu like. Tá bom, galerinha? Fiquem todos com Deus e abraços.